propósito, uma missão, não é nem de discutir, eu sei que é um tema que levanta, né, as emoções das pessoas. Quando eu estive lá no Sudeste e no Sul do Pará, eles postaram um vídeo lá, eu num acampamento, né, com o boné do MST, aí já choveu comentários, né, assim, e eu fiz questão, até gravei um vídeo, né, respondi algum desses comentários, o pessoal até fala, não fica respondendo, né, comentário que tá te atacando, mas eu respondo assim, porque é sincero, sabe, eu sinto que é muito preconceito, né, que a pessoa desconhece aquele assunto, e foi levada a ter esse preconceito, então eu talvez tenha como missão tentar desconstruir isso aí, falando um pouquinho de história, né, falando um pouquinho de como nós chegamos até esse momento, preconceitos até que talvez eu mesmo no passado já tive, né, antes de conhecer o assunto. Aí depois que a gente conhece, a gente começa a interpretar de forma diferente, sabe? Eu até trouxe aqui, a gente estava comentando, né, são 3 livros. Um é um clássico, né, do Celso Furtado, que é a Formação Econômica do Brasil. Não sei se aparece aí, Pedrão, vou mostrar na câmera, né? É a Formação Econômica do Brasil. Esse é um clássico, eu sempre cito, até porque está na minha área, né, da economia política principalmente. Um novo do Márcio Postman, né, que é o Novo Sujeito Coletivo, a Governança de Populações em 3 Tempos do Capitalismo, né? E esse aqui que o João Pedro Stede me deu de presente, eu encontrei com ele aqui no Armazém do Campo, de vez em quando eu vou almoçar lá, melhor feijoada, tá? Feijoada orgânica, a melhor feijoada tem em São Paulo. Tem que levar a gente lá. É lá no Armazém do Campo, né? É tudo produtos orgânicos do MST. E aí ele me presenteou, da última vez que eu encontrei com ele lá, esse aqui, a questão agrária do Brasil, né? Da colônia ao governo Bolsonaro. E aí, coincidentemente, o que eu achei interessante? Para quem conhece a obra do Celso Furtado, a Formação Econômica do Brasil, ele é um clássico da economia e ele conta exatamente desde que o Brasil foi descoberto, né, todo o período colonial, depois a industrialização, a Era Vargas, né, já passando a República Velha, que foi depois que acabou a monarquia, o Estado Novo de Vargas até 80, que foi a era da industrialização no Brasil, e agora esse período mais neoliberal, né? Então ele tem uma riqueza histórica que conta exatamente, como diz o título do livro, como a economia do Brasil foi formada, como a gente chegou até hoje. Esse do Postman, ele tem a mesma lógica, né? Tanto que ele fala governança de populações em 3 tempos do capitalismo. Ele tem a mesma cronologia histórica, só que apesar do Postman ser professor do Unicamp, ele é economista, né? É o atual presidente do IBGE, mas ele coloca um olhar um pouco mais de sociologia, de como essas populações, que no livro dele ele chama de sobrante, que as pessoas que eram excluídas da relação capital-trabalho, como que essas pessoas foram tratadas pelo Estado ao longo dessas 3 fases do capitalismo. Também é exatamente a mesma, né? A era colonial, a era da industrialização, conhecida como a Era Vargas, e agora, né, depois da queda dos acordos de Bretton Woods, da queda do Bloco Soviético, essa era agora nossa do neoliberalismo. E essa do Adalberto Martins, que eu terminei de ler, eu gostei muito, ele também tem exatamente a mesma cronologia, mas sob o ponto de vista da luta política pela terra, né? Então, quando você sobrepõe essas obras, ela te dá uma clareza imensa sobre, você entendendo o seu ponto de vista sociológico, econômico e da luta política, né? E o desejo que eu tinha é, obviamente, conhecer, né, toda a teoria, mas vivenciar na prática, né? Como é que isso acontece, como é que é essa luta, né? Por que chegou, como que eles se organizam. Então, eu acho que quando a pessoa tem esse conhecimento, né, a pessoa baixa os preconceitos, ele ajuda a desconstruir os preconceitos e ajuda a você entender que uma grande massa da população, ela sempre foi excluída da sociedade, sempre foi excluída da relação econômica na sociedade, entendeu? Isso está nas 3 obras, eles têm essa visão. Então, eu acho que as pessoas têm esse preconceito contra a reforma agrária, contra os movimentos dos camponeses, muito mais por um preconceito que foi incutido na gente, que é incutido pela mídia, pela classe dominante, sempre foi incutido. Por isso que eu falo, alguns preconceitos até eu, talvez, em algum momento da vida tive. Você não conhece, você está vendo, né, você é bombardeado com informações enviesadas e você acaba criando uma imagem de um movimento que você desconhece, você não sabe nem sobre a luta política, o porquê daquilo, e nem sobre como eles se organizam para fazer isso, né? Isso ficou bem claro, teve a CPMI do MST, inclusive o João Pedro que foi lá, né? E ele conseguiu desconstruir ali uma boa parte desse preconceito que a grande parte da sociedade tem, né? Então, só para tentar... E eu acho que a missão é essa, a gente não ter preconceitos, né? Tem até uma música linda que eu escutei lá, quando eu estive lá, que é do Pedro Munhoz, chama Canção da Terra, né? Que é meio que como se fosse um hino da reforma agrária. Ele fala lá, né? Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância, né? Então, ignorância no sentido literal da palavra. Ignorar é não conhecer, né? Não é o sentido pejorativo. Você fala, você é um ignorante. Quando a gente está falando assim, no sentido literal, você é um ignorante, é se você não conhece do assunto.